Este programa tem classificação indicativa livre. O Ciência continua a falar sobre morte. No último programa vimos como é feita a preparação de um cadáver e acompanhamos todo o processo psicológico do luto. Agora é a vez de falarmos da taxidermia e também da beleza da arte cemiterial. O Ciência está no ar. Floresta de araucária por mais de 42 quilômetros de extensão. Nós estamos em um rico pedaço da mata nativa paranense, aqui no bairro do Capão do Imbuia, em Curitiba. E por aqui vivem pequenos roedores como cutias e a árvore símbolo do nosso Paraná. No bosque fica também o Museu Paranaense de História Natural e é para lá que a gente vai agora ver que espécies estão expostas. O tamanduá, a onça, a capivara, a águia cinzenta e até a nossa querida ave do Paraná, a gralha azul. Diferente de um zoológico, onde podemos interagir com os bichos, aqui no museu eles são um pouco diferentes. Pálpebras que não fecham, movimento congelado, pele que dificilmente desbota, posição natural, como se ali ainda houvesse vida. E acredite, alguns desses modelos estão assim, intactos, há mais de 25, 30 ou até mesmo 50 anos. A arte de embelezar e conservar os animais para expor em lugares aqui como o museu é o trabalho do Henrique Doni. Henrique, você é educador físico e taxidermista com quase 50 anos aí de bagagem. Eu fiz a escola de Educação Física na Federal, na Universidade Federal, mas em paralelo eu sempre fiz a taxidermia. Por quê? Porque eu sempre gostei dos animais e me procuravam para fazê-los, né? Tinha o Maia, que é um taxidermista dos mais antigos aqui, que viveu, né? Tem peças dele que vocês viram aqui no museu, como o Lobo-Guará, entre 45 anos e 50, feitas, estão até hoje nas vitrines do Museu Paranaense aqui. E isso é uma história da biodiversidade do planeta, de regiões do Brasil. Isso é importante, né? E a taxidermia, ela é uma ciência que trabalha com diversas áreas. O que um taxidermista bom precisa conhecer, Henrique? Ele precisa gostar do que ele faz, em primeiro lugar. Se não gostar de mexer com sangue, com animais, com corpos, não é taxidermista, né? Por exemplo, eu montei o Museu de Itaipu Binacional. Hoje, onde é a usina, o Lago de Itaipu, era um lago onde os animais foram resgatados ali e muitos morriam por estresse no transporte, né? Esses animais eu fiz, o processo expositivo de Itaipu Binacional, os animais estão lá, fui eu que fiz, a maioria deles. E para montar essas exposições, tem que entender um pouco de biologia, um pouco de anatomia, de que técnicas? Sim. Entra um todo nisso aí, né? Você tem que entender a morfologia externa do animal, o modo como ele olha, como ele para você fazer um animal com posição natural. O que o pessoal confunde muito, por exemplo, a taxidermia com mumificação. Não tem nada a ver. Taxidermia é taxis dermis. Preparação, taxis, dermis, pele. É a palavra grega, né? E mumificação é aquelas múmias do Egito, que injetavam lá mirra, benjuim, o próprio calor do deserto desidratava, né? Aquela coisa horrorosa, que não tem nada a ver com taxidermia, né? Taxidermia não, uma história que você vai ver um animal, como esses dioramas aqui do Capão do Imbuia, que é uma coisa espetacular, né? Você vê os animais ali como se estivesse na natureza deles ali.
que me indigna hoje, por exemplo, é não permitirem, as leis hoje não permitem que se colete um animal morto na rua ou numa estrada. Esses animais podiam parar no museu escolar, ou no Museu Paranaense, aqui no Museu de História Natural. E há uma dimensão especial da morte também no processo de taxidermia. Como é que você enxerga isso, Henrique? Eu acho que tudo que é importante e raro tem que ser preservado, né? Embora tenha a alma deles indo embora, está o corpo ainda ali mostrando o que ele foi, né? A importância que ele foi em vida, né? Mas é interessante isso aí, né? É um resgate pós-morte. Pós-morte ali do que ocorreu, né? Como você enxerga aí para as futuras gerações o futuro da taxidermia? Como é que essa ciência pode ganhar mais destaque, mais relevo? Mas ninguém se interessa, né? Como eu tive, por exemplo, pessoas que se interessavam em taxidermia. Bom, Henrique, você me dá uma aula? Pô, vou lá. Quando ele vai lá ver que tem o sanguinho, que tem aquela sujeirada toda, se lidar com o corpo ali, o pessoal não gosta. Então, teve pessoas ali, na realidade, quando eu fiz uma aula de taxidermia, no Colégio Santa Maria, o pessoal gente chega a desmaiar, vê o sanguinho correndo, você abre a estrutura do animal, o cara começa a ficar pálido, passa mal e vai ao chão. Tem que ter estômago para Tem que ter estômago aí, senão não faz mesmo, né? E você tem bichos expostos aí pelo mundo inteiro? Tem um monte de museus que tem lá, Museu do Klabin, Museu de Itaipu, Museu aqui do Museu Paranaense, o Museu da Ecoplan, coisas que eu fiz bastante. Fora do Brasil, assim. inclusive. Não, fora do Brasil teve alguns do consulado que tinham animais e pediram para embalsamar, para taxidermizar. Mas aqui no Brasil eu trabalhei bastante para museus, né? Fora os troféus assim de África, alguma coisa que vem para a gente. Então é isso aí. É uma paixão. Para quem gosta é uma paixão. Tá ok, a gente agradece a sua participação, Henrique. Eu que agradeço vocês terem feito um realce, um destaque sobre essa coisa tão rara no Brasil hoje. O Ciência está agora na seção de taxidermia aqui do museu e eu converso com um especialista com 24 anos de experiência nessa área, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, sei. Luiz, a taxidermia, ela dá vida aos animais depois da morte. É isso mesmo? Esse animal, ele na verdade vai ser conservado eternamente. E ele é armazenado corretamente, como o caso que a gente tem aqui com peças com mais de 50 anos que estão em perfeito estado, né? Então é uma maneira de você conservar esses exemplares por um longo tempo. E que conhecimentos você aplica nesse processo? O conhecimento do processo de taxidermia, a parte de empalhamento de animais, né? Que é onde que você usa esse processo bem antigo, que é a utilização de palha. Tem outras técnicas mais avançadas para conservar esses animais? Tem. Na verdade, agora estão utilizando mais o poliuretano, que é o mesmo material usado para fazer plancha de surf, né? Então, é uma maneira de você trabalhar esculpindo, né? Esculpindo essa carcaça, digamos assim, na hora de você introduzir essa carcaça para dar o aspecto vivo para esse animal. Entendo. Então a carcaça ela é retirada e a pele é curtida. Esse é o processo? Esse é o processo, que muitas pessoas acham que é só uma fixação de um líquido, principalmente o formol, né, dentro desses exemplares, mas não, é retirado totalmente a carcaça junto com as vísceras. E essa pele, ela é tratada com uma composição de bórax e alúmio e uma concentração baixa de naftalina também, né, que ajuda a curtir, desidratar essa pele e fixar. Isso já requer mais um trabalho mais minucioso, né, porque você tem que procurar dar vida ao aspecto de vida a esse exemplar, como se ele estivesse vivo e não em si morto, né?
Então, existem as duas formas de serem preparadas. Tem a parte expositiva, que é a qual a gente tenta deixar o mais natural possível, esse exemplar, e também a parte de postura científica, que é para estudo científico, que tem por finalidade esse pauzinho aqui, para a gente já nem entrar em contato com as penas devido à oleosidade que a gente encontra na mão, para não transmitir nas penas. Luiz, eu estou percebendo uma diferença. Aquela parte ali expositiva, o bichinho na versão expositiva, ele tem os olhos. Nessa aqui não. Na parte científica, por que essa diferença? Ele não tem, porque, na verdade, esses dados são anotados todos num caderno de taxidermia. Que dados? Num caderno. Esses dados compõem a cor da íris, a cor de bico, a cor de tarso. Né? O pezinho dele. O pezinho, isso, a patinha. Né? E peso. Esses dados, com o processo de taxidermia, você vai perder todos esses dados. Então, por isso é anotada essa parte, feita a parte de biometria, antes de ser preparado o exemplar. E qual o critério para definir se o bichinho vai para a exposição ou se vai para o catálogo científico? Principalmente são os dados deles que são a procedência. Né? Então, ele tendo todos os dados da procedência, da localidade dele correta, ele vai para a coleção científica. Material que às vezes vem de apreensão, ou não se sabe do paradeiro, de onde veio esse exemplar com muita certeza, ele é feito em parte expositiva. Nessas prateleiras nós temos várias carcaças de aves conservadas em meio líquido. É o álcool 70%, um ambiente ideal para que esses resíduos possam ser aproveitados em estudos posteriores, tanto para saber, por exemplo, se essas espécies estão em extinção, o que elas comiam e onde elas viviam. Parte da vida, né? Então, eles nascem, crescem, envelhecem e morrem. É o processo que ocorre. E, enfim, eu fico muito contente em saber que eu posso eternizar mais um período esses indivíduos. Tá ok, a gente agradece a sua participação aqui no programa. E eu converso agora com um especialista na taxidermia de mamíferos. É isso mesmo, Sebastião? Isso mesmo, tudo bem? Tudo jóia. Okay. Conta pra gente, você tem algum animal preferido na hora de fazer esse processo? Não tenho animal preferido pelo tempo de trabalho, né? Então, eu prefiro fazer a taxidermia científica. Por quê? Porque ela tem um valor maior, né, para pesquisadores, para coleção científica, né? Material didático também é bom, isso aqui para fazer e tudo mais, né? Mas a postura científica, ela é muito mais valorizada, né? E você está há 23 anos envolvido com esse trabalho? Sim, 23 anos já trabalhando aqui no museu. O que a taxidermia traz de conhecimento científico para a sociedade? Como é que você vê isso? Nossa, agora é complicado para responder, mas eu acho que um conhecimento muito grande, né? Porque, de diversas áreas. De diversas áreas, né, da biologia, né? Iniciando assim pelo, como é que a gente pode falar, desmatamento que está tendo, né? Então está sumindo muito material, né? Muito animal, né? Cria um parque, às vezes tem alguns animais, né? Mas eles acabam saindo, se refugiando e muita gente, os que estão vindo hoje, já não estão conhecendo mais. Então eu acho que, assim, para o museu, esses animais que vêm, que são coletados, são muito legal porque hoje em dia vamos conhecer material, conhecer animais só em museu, né? Digamos assim. Então, para a educação também das novas gerações, você vê como um trabalho fundamental. Fundamental para a educação ambiental das novas gerações. E a relação entre a morte do bicho e esse resgate um pouco do aspecto dele em vida que vocês fazem nesse processo técnico, como é que você vê essa relação? Acho que para um museu, eu acho que não dá para ser considerado morte do animal, né? E sim uma coleta, né? Para uma pesquisa científica, né? Até porque na natureza nada se perde, tudo se transforma, é esse o lema? Isso mesmo, nada se perde, tudo se transforma, né? E a maioria do material que a gente recebe aqui, hoje em dia, são materiais atropelados, né? Das BR, né? Então são material que praticamente iam ficar perdido e aqui eles vão ter um valor científico, um destino para a educação ambiental, para a coleção, para a pesquisa, né? Então
Eu acho que quanto a isso... E dos bichos que chegam aqui, quais que são os que vêm em maior volume? Nossa, ultimamente eu estou recebendo aqui da Ecovia muito cachorro do mato, tamanduá mirim, gato do mato. São os bichos que são mais atropelados nas rodovias aí hoje em dia. E aquela onça linda, bonita que a gente tem exposta ali no museu, quanto tempo leva para fazer todo o processo de taxidermia com ela? Um material do tamanho de uma onça, de um tigre, aqui pra gente que já tem uma certa experiência, 4 dias de serviço. Fora o período ali de quarentena para... Isso quando você recebe o material, né? Para você tirar, fazer a escalpelagem, tirar a pele, curtir a pele, montar o manequim para deixar montado. Isso depois, daí, como você falou, né? Daí vem para uma estufa, fica na base de 40, 50 dias até secar bem, fica bem seca, não pode ir úmido para a coleção, né? Senão ela pode estragar. E depois disso a gente faz o retoque final e coloca no seu devido lugar, né? Se for científico ou se for expositivo. Tá ok, Tião. Valeu mesmo, tá bom? A beleza cemiterial é assunto depois do intervalo. Fique com a gente. Aqui jaz um silêncio retumbante. Um cemitério provoca arrepios na espinha, desperta um lado fúnebre, significa saudade. Passear por um lugar como esse não é lá muito comum, mas é justamente a beleza singular de lápides, estátuas e memórias espalhadas aqui pelo Cemitério Municipal São Francisco, o que chamou a atenção da Clarissa. Clarissa, você é Relações Públicas e fez um belíssimo trabalho sobre arte cemiterial. O nome desse conjunto da obra é Arte no Silêncio. Qual foi a ideia? A ideia, na verdade, surgiu de trazer um olhar da população para as belezas que existem aqui dentro do cemitério. Então foi uma forma de tentar cativar realmente o olhar das pessoas para toda essa arte que existe aqui dentro e que tem início no século XIX até o começo do século XX, né? Então foi um trabalho feito de forma a priorizar os detalhes das esculturas e a sua simbologia. Então, eu parti de uma pesquisa, fiz um levantamento aqui dentro para ver quais eram as esculturas que mais atraíam o olhar, por assim dizer. Entrei em contato com as famílias e entrevistando as famílias para tentar entender a história da escolha e construção desses túmulos, e depois foi feita uma pesquisa com relação à simbologia mesmo, porque a maioria das esculturas presentes no cemitério são muito carregadas de símbolos que trazem todo um discurso religioso, de fé, enfim, né? Então, todo o trabalho, na verdade, foi tentar realmente resgatar o olhar das pessoas e mostrar que existe, sim, beleza aqui dentro e que é realmente uma questão de olhar apenas, né? Porque para muita gente o cemitério é um tabu mesmo. O que te motivou a entrar num espaço desse e se apropriar de toda essa beleza? Na verdade, eu sempre gostei muito de cemitérios, desde pequena. Eu achava que era um lugar de muita paz. Eu me sentia com as baterias recarregadas quando eu vinha passear no cemitério. E fazendo um trabalho para um cemitério daqui de Curitiba, particular, eu tive contato com alguns textos. E através desses textos, acho que eles foram um tipo de canalizador, por assim dizer, dessa curiosidade que eu tinha sobre a história dos túmulos, das pessoas que estavam enterradas ali. A gente vê muita beleza, mas fica pensando, quem foi essa pessoa? Ele foi importante, não foi? Por que escolheram? Então, eu vim para o cemitério com 5 rolos de filme, sem nem saber que era proibido fotografar aqui dentro. Tirei algumas fotos e dessas fotos surgiram muitos detalhes das esculturas. E as pessoas ficavam me questionando, poxa, que lindo, em que praça que fica? Né? E eu dizia que não era numa praça, que era num cemitério, e automaticamente a reação mudava. Poxa, como assim? Você foi no cemitério fotografar? Então o livro surgiu dessa vontade mesmo, de fazer com que as pessoas pudessem ter um olhar diferenciado, excluindo essa questão da morte, esse tabu
né? E tendo acesso diretamente aos detalhes, que muitas vezes a maioria das pessoas quando vem aqui estão num momento de sofrimento, acabaram de perder um ente querido, um amigo, enfim, você não vai ficar passeando e percebendo o que tem ou o que não tem no cemitério, né? Então, o livro parte desse princípio, de trazer os maiores detalhes, mesmo aqueles que quem gosta de vir e de olhar não consegue captar, porque realmente é um espaço muito rico visualmente, né? E tentar realmente despir essa coisa do tabu, da morte, desse assunto interdito de uma forma visualmente atrativa. Vamos passear pelo cemitério, então? Vamos. Clarice, a gente tem aqui nas estátuas também toda uma simbologia, né? Sim. Na verdade, a maioria dos túmulos carregam símbolos e elementos que remetem a significados geralmente ligados à questão da religiosidade. Nesse caso desse túmulo aqui, nós temos as virtudes teologais, que eram as virtudes do bom cristão. Então, a gente tem aqui a esperança com a âncora, né? Ao meio, a caridade, a mulher com a criança que segura um pão, e na ponta a fé, que com a cruz e o que seria a Bíblia, né? A fé, esperança e caridade são dos elementos mais repetidos dentro da arte tumular, porque tinham a ver com realmente com as virtudes do bom cristão. Então, o bom cristão era o que praticava fé, esperança e caridade. Então, são elementos que a gente vai achar de várias formas diferentes aqui, não só ligados à questão da escultura, mas também como outros elementos. Nas grades também, como a gente vai ver no próximo túmulo. Isso, no gradil também. Vamos lá ver, então. Aqui a gente tem um mausoléu que representa um portal entre a vida e a morte, e nas grades, símbolos especiais. Sim, as mesmas virtudes teologais que nós vimos no túmulo anterior estão presentes aqui. Aqui a chama é a chama da fé, o coração representa a caridade e a âncora é a esperança. No caso desse portão, nós temos alguns elementos a mais, que as palmas são um símbolo do divino, e aqui ao centro ele tem repetido essa flor de lis. Geralmente as flores que aparecem com essa divisão de 3 partes remetem à questão da Santíssima Trindade. E essa construção de túmulo é bem interessante por justamente trazer essa ideia de portal entre vida e morte, né? Clarice, o resultado final está aqui. É esse catálogo visual que você trouxe aí para contar um pouco sobre a história do cemitério. Que história, né? São mais de 157 anos de história. Na verdade, o livro ele aglutina 54 túmulos, né? Em sua maioria são túmulos que têm esculturas e que foram selecionados para esse primeiro trabalho. O cemitério do São Francisco aqui é o mais antigo da cidade. O cemitério municipal São Francisco de Paula ele foi inaugurado em 7 de dezembro de 1854. Ele foi o primeiro de Curitiba. Antes dele existia o cemitério Sítio do Mato, mas era um local utilizado só para pessoas que morriam vítimas de algum tipo de epidemia. Essas pessoas não eram enterradas nas igrejas, como os demais, e iam para o Sítio do Mato. Quer dizer, antes as pessoas eram enterradas em igrejas. Por quê? Era o chamado... O enterro ad sanctus ele surge na Idade Média, com o crescimento da construção das igrejas, porque até então os mortos eram enterrados longe dos vivos. Durante a Idade Média, com o aumento dos enterros de santos e mártires, muitas vezes se erguiam igrejas em cima do túmulo, né? E as pessoas começaram a buscar um enterro próximo, como uma forma de estar mais próximo desse santo, de Deus, enfim.
E acabou virando um costume essa questão do enterro ad sanctus, que perdurou até o início do século XIX. Então nós chamamos de enterro ad sanctus qualquer enterro que seja feito na nave da igreja ou no terreno contíguo a ela. Então, por exemplo, quando a gente vai para cidades mais antigas, que é possível ver, tem a igreja e na lateral ou nos fundos um pequeno cemitério, isso também pode ser considerado enterro ad sanctus. Mas é claro, existiam aqueles em que as igrejas tinham um piso de madeira e existiam as carneiras, que eram tipos de alçapões que você abria, depositava o corpo ali, jogava a cal viva e esperava daí até o próximo enterro. A maioria das sepulturas eram coletivas, né? Você tinha uma certa localização, mas não era uma sepultura individual, como aqui no cemitério. Quanto mais perto do altar, então mais perto do céu estaria o morto. Sim, sim. A questão da proximidade com o altar é também um elemento de distinção social. Clarissa, então o espaço do cemitério tem algumas semelhanças bem interessantes com o de uma cidade. Sim, na verdade o cemitério ele é um reflexo da cidade, ele é como se fosse um espelho. Ele tem toda a questão de urbanização, ruas, quadras, as casas são numeradas, você tem sistema de coleta de lixo, sistema de esgoto, tem os bairros, né, que acabam somando, são conjuntos de túmulos que somam características similares, estilos, assim como, por exemplo, essa área que nós estamos é uma área que se diferencia pela quantidade de mausoléus, pelo tamanho do terreno diferenciado dos demais, né? Então aglutina muitas famílias importantes. Se fosse um bairro, seria um bairro de luxo, podemos dizer assim? Seria o Batel aqui de Curitiba. Aqui a gente tem o túmulo da família Vitor Ferreira do Amaral, que é um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná. Isso mesmo. Na verdade, a localização do cemitério tem a ver com as orientações que os médicos higienistas davam na época. Os cemitérios deveriam ficar localizados em terrenos altos, onde houvesse muito vento para dissipar os gases, o miasma, né, que eram os gases produzidos pela decomposição. Então, qualquer cidade antiga que você for, você vai reparar que o cemitério mais antigo da cidade, já engolido pelas construções, ele fica num local relativamente alto em relação ao centro antigo. Embora muitas das lápides não estejam bem conservadas. Tem até uma lei hoje que diz que se você não cuidar bem de um túmulo, você pode perder ele. Na verdade, isso sempre foi assim. Desde a abertura do cemitério, funcionou da seguinte forma. Você adquire uma concessão, né? Só que para continuar é uma concessão perpétua, desde que você mantenha em dia a manutenção do túmulo. Se um túmulo ficar mais de 2 anos sem manutenção, ele pode entrar em processo de reversão. Ele volta para o município, os ossos são retirados e o túmulo é demolido e em seguida vendido para as pessoas que estão na lista de espera por túmulos aqui dentro. Daí a importância de que as famílias mantenham a manutenção desses túmulos em dia, né? E é interessante que a gente consegue reparar nesses mausoléus aqui do lado, ele tem um estilo bem clean, apesar das colunas, mas é muito sóbrio, né? A gente vê estilos diferentes de túmulos, como esse dessa família, que já não tem essa questão da estatuária na fachada, pode ser que tenha tido no passado, mas atualmente não tem mais. E a gente já passa para túmulos mais contemporâneos, em que os materiais são trocados, né? Então você vê a presença mais forte da questão do granito, são linhas retas, tudo muito clean, né? E que também tem a ver com a nossa mudança de visão de morte. A visão de morte, a forma como nós nos relacionamos com a temática morte é algo que vai mudando ao longo do tempo. E nos dias atuais a gente caminha para porque alguns estudiosos chamam de morte asséptica. A morte ela é tirada do seio da família, como ocorria no século XIX, quando as pessoas morriam cercados dos seus familiares, na sua cama, e passa a acontecer nos hospitais, em ambientes limpos, assépticos. Então, essa questão da arte tumular acaba refletindo um pouco esse distanciamento que a gente tem da morte, essa carência, nós não temos mais a riqueza dos símbolos cristãos que existiam antes nos túmulos, então é um discurso realmente que reflete esse afastamento.
A morte parece que cada vez mais é tabu. Vai ficando mais impessoal também. Mais impessoal também. E é claro, existe uma influência do fato de que no século XIX existiam muitas pessoas capacitadas para elaborar túmulos, para talhar várias esculturas. Os marmoristas italianos trouxeram esse know-how, né, quando migraram para cá. Que a gente tem um belo exemplar aqui, né? Esse aqui é um bem contemporâneo, né? Esse é um túmulo bem contemporâneo, você pode ver que ele é feito todo em granito, o vidro, né, ele quase não tem elementos cristãos, é tudo muito sóbrio. Em compensação, se a gente for pegar um túmulo mais antigo, vai haver uma quantidade muito maior de símbolos cristãos que remetem a esse nascimento para uma outra vida, né? Clarice, então um cemitério é um excelente e rico objeto de pesquisa. Você pode conhecer um pouco da cidade, um pouco das personalidades e também de si mesmo. É verdade, com certeza. É um lugar repleto de possibilidades de pesquisa nas mais diversas áreas, ainda um pouco relegado ao esquecimento, mas em função desse tabu, mas que pouco a pouco vem surgindo aí como uma temática bem forte de pesquisa. Tá ok, a gente agradece muito a sua participação. Obrigada. A tanatopraxia e a estética da despedida. O luto e a antecipação da saudade. A taxidermia e a transitoriedade animal. A arte cemiterial e a beleza da finitude. Como luz e escuridão, o cheio e o vazio, morte e vida se completam, integram a experiência humana, ritualizam mudança. O adeus sela velhos endereços, endereça novos recomeços. Viver e morrer talvez sejam elos de uma experiência diária de desapego e entrega. Desapego por um ontem irreversível e um futuro imponderável. Entrega para o aqui e agora, um presente único. O tempo veio, vem e virá para todos nós. Saber viver, arte que encanta. Saber morrer, uma ciência sã.